Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a vós recorrido, implorado vossa assistência, reclamado vosso socorro, fosse por vós algum desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem, de toda singular, como mãe recorro. De vós me valho, gemendo sobre o peso de meus pecados, e prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus mandado, mas dignar-me o bem propício, e alcançar-me sempre o que vos rogo. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que nos acompanha, seja bem-vindo. Eu sou o Padre César, pároco da Paróquia Jesus de Nazaré, em Itapecerica da Serra, diocese de Campo Limpo, São Paulo. E de verdade, fico muito feliz de você estar com a gente, participando deste programa chamado Mariale. É um programa sobre o estudo da Virgem Maria. E você que entrou, peço que, se não está inscrito, que se inscreva em nosso canal, Paróquia Jesus de Nazaré, Itapecerica da Serra. E se você já está inscrito, que você leve outras pessoas, ajude outras pessoas a se inscreverem também neste canal, né? E de verdade, se você já está vendo esse vídeo, não esqueça, dá like no vídeo aí, o joinha, curte o vídeo, compartilha o vídeo e não esquece de tocar o sininho aí em cima, porque o sininho ativa as notificações. Quando sobe vídeo novo, você fica sabendo, e assim também pode acompanhar também os outros vídeos sobre esses encontros, né, sobre o estudo de Nossa Senhora, sobre Mariologia, é o nosso Mariale. Bem, nós estamos fazendo um percurso aqui, né, bem passo a passo, falando sobre a Virgem Maria. Falamos, para começar, um pouco sobre o que é Mariologia. E a partir de falarmos o que é Mariologia, começamos então ainda outros assuntos, né? Falamos das fontes da Mariologia, pelo menos em 2 encontros, né? A Bíblia, a tradição e o magistério, as principais fontes. Daí por diante começamos a falar da história da Mariologia, em alguns vídeos, né? Primeiro falando da história da Mariologia na Idade Antiga, depois na Idade Média, depois na Idade Moderna e por fim na Idade Contemporânea. Então falamos aí sobre a Mariologia. Entramos então sobre alguns temas marianos, por assim dizer. Começamos com a predestinação de Maria Santíssima, né? A Virgem Maria predestinada junto com seu filho desde toda a eternidade, né? Junto com o mistério da encarnação do Verbo, do Filho que se tornaria homem como nós, que se tornou homem como nós. Naquele decreto eterno que o Senhor, por desígnio, colocou, que o Verbo se faria homem, se faria um de nós, de verdade ali já estava incluída a Virgem Maria, a predestinação de Maria Santíssima, desde toda a eternidade, predestinado para ser a Mãe de Deus. Muito bem. Depois de falado isso, hoje eu gostaria de tratar com você sobre a questão de um tema que começaremos a falar aqui, da Virgem Maria no Antigo Testamento, as profecias sobre a Virgem Maria presente já no Antigo Testamento. Se nós já vimos no vídeo anterior que a Virgem Maria já estava presente desde toda a eternidade na mente de Deus, Deus idealizou Nossa Senhora, planejou, projetou a Virgem Maria para ser mãe do seu filho, quando este viesse a este mundo. Se ela já estava tão longe, lá antes de todos os tempos, né? Desde toda a eternidade, como rezamos no ofício de Nossa Senhora, né? Já lá eterno, né? Desde toda a eternidade. Também este mistério do Deus que se faz homem vai se revelando pouco a pouco na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, desde os nossos primeiros pais no paraíso e depois com todo o percurso do povo de Deus no Antigo Testamento. Só que é importante dizer que este percurso
do povo de Deus no Antigo Testamento nos fala exatamente, né, da revelação do mistério de Deus que vai se encarnar. Deus, por assim dizer, que vai se encarnando aos poucos, né? Porque ele vai se manifestando ao seu povo. E a profecia do Salvador vai cada vez mais ganhando força, ganhando forma no decorrer da história do Antigo Testamento. Muito bem. Mas como já dissemos, né, de um modo muito claro, não dá para falar de Jesus sem Maria, nem de Maria sem Jesus. Então, no momento que falamos de Jesus já no Antigo Testamento, então é muito possível falar da Virgem Maria no Antigo Testamento. E essa é a intenção deste vídeo e do próximo vídeo também. Dividiremos em duas partes, porque, como sempre, o assunto é longo, né? Isso é porque em cada vídeo que a gente faz, nós só estamos de passagem por um tema mariano. Muito bem. E aí, nós vamos dividir, então, já com o programa desses dois vídeos. Primeiro, este primeiro vídeo falaremos nas prefigurações de Maria Santíssima, né? De como ela já estava presente no Antigo Testamento, seja por coisas que a simbolizavam, como por pessoas que a prefiguravam. Essa é a primeira parte, este é o vídeo de hoje. E depois veremos num vídeo seguinte a questão muito clara da bem-aventurada Virgem profetizada. E vamos ver as profecias que falam diretamente sobre Nossa Senhora. Aqui vamos os símbolos, as expressões sobre Nossa Senhora de modo indireto, né, que nós vamos vendo aqui, neste primeiro vídeo. Depois vamos ver no vídeo as profecias que falam diretamente sobre a Virgem Maria. Muito bem. Primeiro de tudo, os símbolos do Antigo Testamento, justamente porque é a palavra de Deus, nos revela, nos mostra realidades maiores do que aquilo que o próprio símbolo mostra. Por exemplo, se nós vemos a Arca de Noé no Antigo Testamento, que também se refere à própria Virgem Maria, de algum modo, também se refere à igreja. E depois, mais adiante, nós vamos entender que é uma ligação muito clara entre a igreja e Nossa Senhora. Não à toa que Nossa Senhora é, por excelência, a mãe da igreja. Então, várias figuras que no Antigo Testamento nós podemos usar para indicar a igreja, que os santos padres, os padres da igreja, os primeiros teólogos do cristianismo, os primeiros tempos do cristianismo, já faziam essas considerações, essas ligações, nós também podemos fazer com Nossa Senhora, a partir de Nossa Senhora. E é isso que nós vamos fazer neste e no próximo vídeo. Primeiro, lembrando que existem então vários símbolos do Antigo Testamento, realidades do Antigo Testamento, que já apontavam para o Novo Testamento, já indicavam a realidade do próprio Novo Testamento. É isso que nós queremos ver. Cada um dos símbolos do Antigo Testamento, começando dos símbolos de coisas, né, de realidades, até chegar em pessoas que simbolizam, né, santas mulheres, que no Antigo Testamento prefiguram, indicam já a presença de Nossa Senhora para o futuro. Que no presente delas já indicam exatamente algum aspecto de Nossa Senhora que aparecerá ainda no futuro. Mas começamos com as coisas. Começamos aqui com o paraíso terrestre, que Gênesis capítulo 2 nos fala, né? O paraíso que Deus fez, né? Lindo, maravilhoso, formoso, onde tinha todo tipo de árvore frutífera, rios, né? Tinha lá a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida, né? E de verdade era um paraíso com toda sorte de delícias, né? E de verdade, paraíso por excelência é a bem-aventurada Virgem Maria. Aquele paraíso terrestre era um símbolo, era um sinal da Virgem Maria, que é o paraíso de Deus, né? O paraíso do novo Adão, como lembrava São Luís Maria Grande de Montfort, por exemplo, né?
Então todos os frutos deste paraíso são símbolo daqueles frutos do Espírito Santo na pessoa da Virgem Maria, que preparou a Virgem Maria para ser a grande mãe de Deus, né? E de verdade, o rio que cruza este paraíso é o próprio Divino Espírito Santo, que com suas graças caudalosas enche e percorre todo o ser e existência da Santíssima Virgem Maria. Então temos aí a Virgem Maria como simbolizada no paraíso. Porque no paraíso Deus gostava de passear na brisa da tarde, diz o Gênesis. E é muito importante dizer que Deus gosta ainda mais de habitar em Nossa Senhora. Deus habita em Nossa Senhora com alegria, com amor. Ela é o paraíso de Deus, o lugar que Ele formou e gosta de estar nesse jardim que é a sua mãe, Maria, que é a sua mãe, a sua esposa, a sua filha, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles se fazem-se presente na Virgem Maria, o paraíso da Santíssima Trindade, né? E aquele paraíso que nos é prometido no céu, Nossa Senhora já é porta também. Então, o paraíso terrestre, né, que também já nos indica o paraíso celeste, tem seu símbolo, tem seu significado, seu símbolo na pessoa da Virgem Maria. Um outro símbolo que já indicamos, já falamos um pouco antes, é a Arca de Noé, Gênesis capítulo 6. Né? Fala que por meio da arca, né, Noé, sua família, mais um par de cada espécie de animal foram preservados do dilúvio. Né? A arca os preservou do dilúvio. A Virgem Maria é, por excelência, a arca, porque existe um dilúvio universal, um dilúvio que não poupou a ninguém, o dilúvio do pecado, o dilúvio da corrupção, do mal. E neste dilúvio, de verdade, só uma pessoa, só uma criatura, Jesus também, né? Mas Jesus é o Criador. Mas falando das criaturas, a única criatura que não submergiu no dilúvio do pecado foi a Santíssima Virgem Maria. E por isso, se ela é essa arca preservada dessa grande tempestade, desse grande dilúvio, nós cabemos dentro dela. Nós que entramos dentro dela também ficamos preservados, ficamos a salvos do pecado, do mal, da destruição. Né? Ela é a arca, a verdadeira arca de Noé, onde entramos e somos livres de todo dilúvio, do maligno, do naufrágio do mal, da condenação eterna. Estamos protegidos, salvos na arca que é Maria Santíssima, a arca de Noé. Também a pomba com o raminho de oliveira, né? Gênesis 8, depois que termina o dilúvio, Noé solta a pomba, né? E a pomba primeiro volta com o bico molhado, porque ainda não tinha acabado, as águas do dilúvio ainda não tinham descido, depois volta com raminho de oliveira, né? É o símbolo da pomba, que é o símbolo da paz, né? Essa pomba que traz o ramo de oliveira é sinal de tempos melhores, é sinal de esperança, é sinal de paz, como nós sabemos. E a Virgem Maria é, por excelência, tem seu simbolismo na pomba, porque a pomba branca, sinal de pureza, sinal de paz. A Virgem Maria, Rainha da Paz, é pura por excelência, né? Ela é o candor da luz eterna, o espelho sem mancha, né? A ideia da pomba tão presente também no Cântico dos Cânticos. Nossa Senhora é essa pomba que é a amada de Deus, né? E que traz para nós a esperança. Por isso que dizemos a Salve Rainha, né? Salve Rainha de misericórdia, vida e doçura, esperança nossa salve, né? Ela nos traz a esperança de um tempo melhor, né? De quando o dilúvio acaba. Outro sinal é o arco-íris, é o arco da aliança, que Deus faz aliança com Noé, e por meio dele é com toda a humanidade, mostrando o arco no céu, o arco nas nuvens, o arco-íris. O símbolo dessa aliança, o arco-íris, é um símbolo claramente da Virgem Maria, né? Que apareceu na terra para anunciar o fim das tempestades, dos castigos suscitados pelo pecado, o começo de um tempo novo, né? De verdade, então, um tempo onde Deus se compromete com a humanidade, de não mais destruir a humanidade por dilúvio, né? Esse compromisso com Deus, Nossa Senhora é sinal claro desse compromisso com Deus, né?
com a humanidade, com a natureza, né? Ela é a obra-prima da criação da natureza, né? De tudo que Deus criou. A obra-prima é a Virgem Maria. Então ela a natureza na sua beleza reflete esta beleza da Santíssima Virgem Maria. Então o arco-íris, né, que era um sinal, era um símbolo já no Antigo Testamento da Virgem Maria, que é esse grande sinal da aliança com Deus. Outro símbolo de Gênesis 27 é a escada de Jacó. Jacó teve um sonho e ele via na escada subir e descer os anjos. Os anjos subiam e desciam pela escada. A escada fazia uma ligação da terra com o céu no sonho de Jacó, que Jacó teve. Escada de Jacó, por excelência, é a Virgem Maria. Ela é a nossa, ela liga a terra ao céu. Unida ao seu Filho, ela é esse ponto de ligação. Jesus é o único mediador de São Paulo. Mas perante o mediador nós temos uma medianeira que nos une a Cristo. Assim como Cristo é o único que nos une ao Pai, a Virgem Maria é a única que nos une a Cristo, que nos une por excelência e de modo exclusivo, único como mãe que é, ela nos une a seu Filho Jesus. E é por meio dela que os anjos, os santos anjos, ela é a rainha dos anjos, é por meio dela que os anjos sobem a Deus como numa escada, levando seus pedidos, até porque é ela que intercede por excelência junto a Deus. Então os anjos levam nossos pedidos até ela, e ela alcança as graças, e os anjos descem, como subiam e desciam, eles descem por ela até nós, com as graças, com as bênçãos de Deus para nós. Por isso Nossa Senhora é, por excelência, a escada de Jacó. Outro sinal é o sinal da sarça ardente, de Êxodo capítulo 3. Diz lá que Moisés olhou e viu, né, a sarça, que se ardia, mas não se consumia, queimava. Estava queimando, se viu fogo, mas o fogo não queimava. Ali era sinal da própria presença de Deus, da manifestação de Deus. Nossa Senhora é a sarça ardente. Por excelência, ela manifesta Deus. Ela apresenta Deus para nós. Deus está como um fogo sobre ela, que não a consome, mas é um fogo ardente na Virgem Maria. Quem olha para ela, vê esta presença de Deus. Vê nela, de verdade, o Senhor, Deus presente, o Senhor presente nela, né? A sarça ardente, por onde Deus nos fala, por onde Deus quis se comunicar a nós, né? Então, outro símbolo do Antigo Testamento é esse, a sarça ardente, né? Outro símbolo também que nós temos no Antigo Testamento é a Arca da Aliança, esse de Êxodo 25 e outras tantas vezes que no Antigo Testamento a Arca da Aliança. A Arca da Aliança trazia dentro dela as tábuas da lei, tinha 2 querubins sobre a Arca da Aliança, era o sinal de toda a antiga aliança, de todo o compromisso de Deus com o seu povo. É muito interessante esse sinal da Arca da Aliança, né? Ali está presente os 10 mandamentos, ali está presente, de fato, esse compromisso de Deus com o seu povo, o compromisso do povo com o seu Deus, né? Nossa Senhora é a Arca da Nova Aliança, porque a antiga aliança continha a antiga lei. A antiga Arca da Aliança continha a antiga lei do Antigo Testamento. A Arca da Nova Aliança contém o Novo Testamento, que é o próprio Jesus Cristo. Nossa Senhora trouxe dentro de si durante 9 meses, e o trouxe sempre no seu coração, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a Nova Aliança, Jesus Cristo é o Novo Testamento. Então Nossa Senhora é a Arca da Nova Aliança. Não à toa que na própria ladainha nós chamamos Nossa Senhora de Fidelis Arca, a Arca da Aliança. De verdade, ela é sinal deste compromisso novo que Deus faz com o seu povo, porque o compromisso está dentro dela, o próprio Jesus. Então ela é a Arca da Aliança, já simbolizada no Antigo Testamento, né? Também um outro símbolo presente é a vara de Moisés, né? Com a vara Moisés realizava grandes prodígios, né? E o maior deles foi levantar a sua vara em oração diante de Deus e o mar vermelho se abrir. Nossa Senhora é por excelência essa vara de Moisés. É o instrumento que Deus usa para realizar seus prodígios e milagres no mundo. Porque, como lembrava São Luís de Montfort, o maior milagre de Deus foi Deus se fazer homem entre nós. E Ele o fez
por meio da Virgem Maria. E fazendo este milagre, então todos os outros milagres são feitos através dela, por meio dela. Ela é a vara de Moisés que opera os maiores e os mais grandiosos prodígios de Deus, né? Outro símbolo, né, que temos é o velo de Gedeão, né? O velo de Gedeão é um símbolo bastante interessante, porque aquele velo, né, de lã, choveu e o velo ficou seco, né? Depois o velo ficou molhado e todo o resto seco. É o símbolo de Nossa Senhora. Porque enquanto todos nós estamos molhados pelo pecado, ela é a única que está seca, sem o pecado. Enquanto todos nós estamos secos, primeiramente sem a graça de Deus, essa graça vem depois, vem por meio dela, ela não, ela está cheia da graça de Deus, ela está molhada. Toda a chuva do pecado não caiu sobre ela, caiu sobre nós, ficamos todos molhados. Mas a chuva da graça caiu sobre ela, e aí estávamos todos secos, e é por meio dela que chega essa chuva. Então esse velo de Gedeão tem o seu sinal em Nossa Senhora, tem sua realização em Nossa Senhora. Isso é importante lembrar, né? Outro símbolo também é a Torre de Davi, né? Davi, depois de ter derrotado os jebuseus e ter tomado Jerusalém, né, aí embelezou e fortificou a cidade de Jerusalém, de modo que a chamou Cidade de Davi, para ser colocada em segurança contra as represálias dos vencidos e as incursões das nações vizinhas. Erigiu em um lugar do monte de Sião, sobre 2 precipícios, uma torre altíssima e solidíssima, chamada Torre de Davi. Fora de seus muros pendiam armaduras de todo gênero, e escudos do autor de Cântico dos Cânticos, né? Saem dela toda a armadura dos fortes. O sol, lançando seus raios sobre aquelas armas, fazia brilhar, até deslumbrar a vista e infundir um sagrado terror aos inimigos do povo eleito. Quando se olhava a grandeza da Torre de Davi, né, e a luz vinha sobre aquela torre forte, os inimigos saíam correndo. Torre de Davi, a Virgem Maria, ela é a torre que Deus edificou como defesa, como nossa defesa, como defesa da sua igreja. E diante dessa torre foge o inimigo, bate em retirada, porque de verdade essa torre é a torre forte, a Torre de Davi. Não à toa, de verdade, também nós chamamos Nossa Senhora com este título, né? Na ladainha Torre Davídica, Torre de Davi. Né? Ela é, por excelência, a Torre de Davi. Né? Outro símbolo é o trono de Salomão. Nossa Senhora é o símbolo desse trono. Né? É dito na palavra de Deus, o rei Salomão fez também um trono de marfim e o revestiu de ouro puríssimo. Era alto esse trono, era redondo pela parte posterior, né? Tinha 2 braços, um à direita e outro à esquerda, que sustentavam o assento, e 2 leões estavam junto desses braços, e 12 animais estavam sobre cada um desses degraus, né, desse trono, né? Não se fez obra semelhante a nenhum outro reino. O trono de Salomão, escreve Conrado de Saxônia, é Maria. Muitos outros fazem eco, e com razão, a Conrado de Saxônia, que diz no seu Speculum Beata Maria Virgens, que ela é o trono de Salomão. Ela foi o trono do verdadeiro Salomão, o rei pacífico. Salomão, né, significa isso, o rei pacífico. E o rei pacífico é Jesus Cristo, o verdadeiro Salomão. E foi sobre ela que Cristo reinou e reina. Por isso, de verdade, ela é o trono, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, do verdadeiro Salomão. De tal modo que nos seus braços, que os pastores, que os magos adoram o menino nascido, né? Ela, de fato, é mais preciosa do que todos
do que todos os outros tronos que pudesse haver, né? Ela é mais preciosa do que o trono feito de ouro, de marfim, né? É a Santíssima Virgem Maria. Então aqui alguns, né? Nós poderíamos falar de outros, mas assim são alguns símbolos, algumas coisas que simbolizam Nossa Senhora no Antigo Testamento, né? Que já, de algum modo, apontam para a grandeza, para a beleza, para a importância de Nossa Senhora no Novo Testamento. Realidades do Antigo que apontam para o Novo. Isso é o nome de coisas, né? Agora vamos falar de pessoas que simbolizam, né, a Virgem Maria no Antigo Testamento. E lembrando que o ofício de Nossa Senhora traz isso muito claro, né? Fala de Nossa Senhora, né? Que ela é o trono do grão Salomão, chama Nossa Senhora, né? Vara florescente, né? Tem aquela parte que diz, né? Florescente vara, né? Então, vários pontos do ofício de Nossa Senhora, né? Diz exatamente sobre essas prefigurações de Nossa Senhora no Antigo Testamento, né? Várias desses trechos nos fala exatamente sobre a Virgem Maria, né? Se a gente pega aqui um trecho do ofício, diz que Nossa Senhora é a estrela de Jacó, outro sinal de Nossa Senhora. A estrela que brilhou, né? A estrela que brilha no Antigo Testamento, anunciando o nascimento do Messias, essa estrela, né? É a própria Virgem Maria. E aí vão outros símbolos, né? Diz lá a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, que já falamos, né? Velo de Gedeão, que nós já explicamos aqui, tudo no ofício de Nossa Senhora, olha que interessante. Deus salve o trono do grão Salomão, o trono de Salomão, Nossa Senhora. Íris do céu clara, o arco-íris, Nossa Senhora. Né? Sarça da visão, a sarça ardente, que nós falamos aqui, ó, também. Favo de Sansão, né? Outro símbolo, né? De Nossa Senhora. Florescente vara, né? A vara que floresceu, a vara de Arão que floresceu. Olha quantos símbolos de Nossa Senhora presentes no ofício de Nossa Senhora, mostrando exatamente a beleza, a grandeza da Santíssima Virgem Maria, né? Isso é importante lembrar. Mas aqui falando só de coisas. Agora vamos falar de pessoas. Porque no antigo, parecer comum dos padres da igreja que Nossa Senhora ela está prefigurada, assim como Jesus também, né? E por causa de Jesus ela está prefigurada. Como Jesus está prefigurado no Antigo Testamento, a Virgem Santíssima, por consequência, também. Está o Filho e está também a Mãe. Então existem certas pessoas do Antigo Testamento que apontam para Jesus. Por exemplo, se lembramos de Isaac é figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Isaac foi para o sacrifício, né? Abraão levou seu único filho para o sacrifício. E Orígenes me explica, né, que Isaac foi poupado. É interessante isso. Isaac foi poupado do sacrifício, porque foi só para provar a fé de Abraão. Mas aí Orígenes lembra a passagem de São Paulo Apóstolo. Aquele que poupou o filho de Abraão, não poupou o seu próprio filho, seu único filho, que é Jesus. De verdade, então Isaac já apontava para esse sacrifício de Jesus, mesmo sem ele ser sacrificado. Porque Isaac era o filho da promessa, e Jesus, por excelência, é o filho prometido, que esse será realmente sacrificado pela nossa salvação. E aí nós temos vários símbolos, vários tipos de Jesus, a gente chama de tipos, né? Que são figuras que estão no Antigo Testamento, que se realizam no Novo Testamento, né? Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, no caso, né? São protótipos, né? São prototipos, tipos que vieram antes, que têm sua realização no tipo, né? Que é Cristo. E aí nós temos então, Adão, que é protótipo de que São Paulo fala, né? Que o primeiro Adão, né? E o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então Adão já simbolizava Cristo. E assim várias vezes nós escutamos isso.
A Nossa Senhora não é diferente, né? As figuras da Virgem Maria que nós temos, vamos começar de Eva, nossa mãe, em Gênesis capítulo 2. A Eva, ela é figura de Nossa Senhora em 2 tempos, né? Primeiro, antes do pecado. Deus sonhou de verdade uma mulher perfeita. E, concretamente, começou com Eva, né? Eva, de verdade, santa, pura, saída das mãos de Deus, a santidade original, né? E ela é chamada Mãe dos Ventos. Mãe dos Ventos é a Virgem Maria, por excelência. E até os padres da igreja, na Idade Média também, se fazia até uma relação, né? Um jogo de palavra, com a palavra Eva e ave, né? Você muda as letras e fica ave cheia de graça. Para lembrar que Maria é a nova Eva, nós já falamos disso. Ao falarmos da história da Mariologia, como os padres da igreja gostavam dessa relação de Eva e Maria, né? Então Eva, antes do pecado, já indicava a Nossa Senhora. Que se Eva era santa, se Eva foi criada santa, Nossa Senhora muito mais. E depois do pecado, de algum modo, Eva, o símbolo da Nossa Senhora é por antonomasia, né? É o oposto. Eva caiu no pecado, Nossa Senhora não. Eva, a nossa antiga mãe, nos colocou a perder, a nossa nova mãe, que é a Virgem Maria, salva os seus filhos do pecado. Então aí temos a figura de Eva, a mãe dos viventes. E a mãe dos viventes é a Virgem Maria. Outro símbolo é Sara, né? Sara é um outro sinal de Nossa Senhora no Antigo Testamento, né? A começar do nome, Sara em hebraico é princesa. Princesa, por excelência, é a Virgem Maria, né? Que é rainha, mas nós podemos dizer que é bela como uma princesa, né? A prometida. E Sara também é mãe. Mãe, como Abraão se tornou pai de uma multidão, Sara é a mãe dessa grande multidão, né? Daqueles que haveriam ainda de crer em Deus a partir de Sara e Abraão. E Nossa Senhora é, por excelência, mãe desses que creem. E o catecismo da igreja chama, né? Nossa mãe na fé. Então, de verdade, ela, ainda mais que Sara, é a nossa mãe na fé, né? Do lado do verdadeiro Abraão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Outro símbolo da Virgem Maria é Rebeca, né? Rebeca é um outro símbolo de Nossa Senhora, em Gênesis 24, né? É a esposa de Isaac, né? Então aí nós temos Rebeca, que a palavra nos diz que era uma jovem agradável e virgem belíssima, e que não havia conhecido homem, né? Então, de verdade, aí já estão alguns símbolos, né, de Nossa Senhora, que é por excelência, jovem agradável e mais bela ainda, uma virgem muito mais bela do que Rebeca, que atraiu os encantos de Isaac, né? Porque Nossa Senhora atraiu os encantos de Deus, né? Então é importante lembrar também de Rebeca. Outra figura de nossa... E Rebeca também tem outro símbolo aqui, né? Bem lembrado, que é a questão de Jacó e Esaú. São Luís de Montfort que usa muito esse símbolo, né? Que Rebeca acabou protegendo Jacó em detrimento de Esaú, né? E assim São Luís de Montfort diz que Nossa Senhora protege aqueles que são os predestinados, que estão na linhagem de Jacó, que foi predestinado a receber a herança, né, do seu pai Isaac, né? Por proteção de Rebeca. Rebeca que protegeu o seu filho Jacó, como Nossa Senhora nos protege como predestinados na graça e misericórdia de Deus, né? Então, aí nós temos a questão de Rebeca. Em Gênesis 29, Raquel, esposa de Jacó, né? E Raquel também, né, era de fato muito bela, né? E Raquel foi o grande amor apaixonado, né, de Jacó. E Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel, 7 anos de graça. E depois aí, o pai, né, de Raquel enganou o Jacó e lhe deu no lugar de Raquel Lia, né, a filha mais velha. E depois falou, olha,
Eu fiz isso porque primeiro tem que casar mais velha para depois casar mais nova. Agora, se eu quiser a Raquel também como esposa, mais 7 anos. E assim, a Jacó trabalhou mais 7 anos. Trabalhou 14 anos de graça para o sogro, para ter o amor de Raquel, que era tão linda que lhe encantaram o coração. Né? E até a palavra de Deus diz de modo muito bonito, que os 14 anos que ele trabalhou por Raquel, de graça, sol a sol, e pareceram apenas 4 dias diante do amor que ele tinha por Raquel. Raquel, com sua beleza, simboliza Nossa Senhora, que encantou o coração de Deus, né? E que encanta o nosso coração, porque em todos os nossos trabalhos que fazemos é pouco diante de termos Nossa Senhora como nossa mãe, como nossa rainha, como aquela de verdade que é a mais bela por excelência, a alegria de termos Nossa Senhora, né? Raquel também, ela dá à luz a José, seu primogênito, e experimentou uma grande alegria ao dar à luz Benjamim, né? Ela experimentou uma grande alegria ao dar à luz a José, e grandes dores a Benjamim, né? Que o chamam Benoni, filho da dor, né? E Nossa Senhora teve grandes alegrias ao gerar Jesus, né? Como Raquel, mas também teve grandes dores porque Jesus morreu na cruz por nós, né? Ele é o filho da dor da Virgem Maria, nós somos filhos da dor também. Então, nós somos também, de algum modo, Benjamim de Nossa Senhora, né? Os filhos de suas dores, das suas dores na cruz, né? Então, Nossa Senhora, nisso também, se parece com Raquel. Raquel, nesse ponto também, já apontava para Nossa Senhora, né? Outra também é Maria, irmã de Moisés, de Êxodo 11, né? A Maria, irmã de Moisés, é por excelência o grande sinal, né, da Virgem Maria, né? Até porque o nome é o mesmo, né? Maria, Miriam, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, né? Maria também é aquela que canta o louvor de Deus, né, junto com as santas mulheres quando atravessa o Mar Vermelho. Nossa Senhora é a grande mulher que canta seu Magnificat, né? E de verdade, no seu nome, como de Miriam, manifesta já a beleza, a grandeza que Deus lhe deu e a própria beleza de Deus. E também ela é que canta o louvor de Deus com o seu Magnificat, né? Outro símbolo, Ruth, né? Ruth é, de fato, a bisavó, né, do rei Davi, né? E Ruth é aquela que de verdade segue, de fato, a sua sogra e vai pelos caminhos que Deus vai lhe indicando, né? Teu povo será meu povo e teu Deus será meu Deus, ela diz a Noemi, né? De verdade, e ela então encontra Boaz e ela se casa com Boaz e dali nascerá um filho, Obed, que foi avô de Davi, né? Então, Ruth, né, é também símbolo de Nossa Senhora. Ricardo São Lourenço, São Boaventura, São Roberto Bellarmino, né, grandes escritores cristãos fazem várias relações de Ruth com a Virgem Maria, né? Assim como Ruth abandonou seu país, a casa de seu pai mereceu ser esposa de Boaz, assim Maria, com um ato de piedade filial, abandonou sua casa e seus parentes para refugiar-se na casa do Senhor, merecendo assim chegar a ser esposa do Senhor. Como Ruth, ela encontrou graça ante Boaz, ante o qual se proclamou humilde serva e chegou a ser sua esposa. Assim, a bem-aventurada Virgem Maria então encontrou graça ante o Senhor, proclamando sua humilde escrava e foi esposa de Deus para a regeneração sobrenatural do gênero humano. E também ela viu, né, as promessas de Deus se cumprir. Ainda que Ruth fosse bisavó do rei Davi, foi a Virgem Maria que viu o grande descendente de Davi, o Messias, Jesus Cristo, né, na verdade, vindo a este mundo, né? Ela foi mãe dele, né? Então, de verdade, aí outro sinal também, Ruth. Outro sinal, Esther. Esther é o grande símbolo de Nossa Senhora, da rainha intercessora que salva o seu povo, como Esther salvou o povo judeu da morte, né, das intrigas, né, de Amã, né? E de verdade foi ela que de verdade conseguiu a salvação do seu povo. Com muito mais força, Nossa Senhora é a grande rainha que junto ao verdadeiro rei, né,
junto ao verdadeiro Rei, que é Jesus Cristo, nos liberta de Amã, que é o demônio, das forças do maligno. Ela intercede e alcança para nós a nossa liberdade, a nossa libertação. Ela é a verdadeira e a nova Esther. Não à toa que na solenidade de Nossa Aparecida, a primeira leitura é do livro de Esther, para mostrar exatamente a relação de Esther com a Virgem Maria. Então, ela é a grande intercessora, como a Rainha Esther, ou mais que a Rainha Esther, por assim dizer. Então, ela é a grande rainha como Esther e a grande intercessora como Esther. Judite, outra figura, né, do Antigo Testamento. Judite é a grande lutadora do povo de Deus, a que defende o povo de Deus, a que corta a cabeça do inimigo Holofernes. Assim, Nossa Senhora, ela esmaga a cabeça da serpente. Ela é aquela que de verdade vence o inimigo e traz vitória ao novo povo de Deus, que é a igreja. A exemplo de Judite, né? Então, Nossa Senhora é a nova Judite, que traz a vitória para o seu povo, para o nosso povo, que é a Santa Igreja, que somos nós os cristãos, né? Assim como Judite, de fato, tem um livro inteiro do Antigo Testamento que fala, né? Débora, no livro de Juízes também, que é a grande vitoriosa, que sai para o combate. Nossa Senhora também é simbolizada em Débora, né? De verdade, Débora é a profetisa, né? Que predisse o triunfo de Baraque sobre Císara e os cananeus, né? Maria foi a rainha dos profetas, porque predisse que todas as gerações chamariam bem-aventurada, né? A Débora cooperou com a libertação de Israel pela vitória sobre Císara e os cananeus. Maria Santíssima cooperou com Cristo na libertação de todo o gênero humano, né? Então, de verdade, nós temos aí relações, né? Débora pronunciou um admirável canto ao Senhor. A Virgem Maria, depois da encarnação do Verbo, pronunciou o seu Magnífica, o seu canto de louvor a Deus, né? Então, aí temos Débora em Juízes, capítulo 4 a 5, né? Também, né? Ali presente mais uma figura também de Nossa Senhora, né? São tantas outras figuras que nós teríamos aí, mas termino com Betsabeia, né? A esposa do rei Davi, né? De verdade, Betsabeia foi a mãe do rei Salomão, né? E como eu já disse, na figura do trono de Salomão, Nossa Senhora é a mãe do verdadeiro Salomão, né? De verdade, ela é aquela que deu à luz o próprio Cristo, que é a sabedoria. O rei Salomão é o rei sábio, e a sabedoria verdadeira é Jesus Cristo. Nossa Senhora é trono, é mãe da sabedoria eterna e encarnada, que é o próprio Jesus Cristo, qual Salomão era só uma figura no Antigo Testamento. Então, olha quantas, de fato, nós temos aí, quantos símbolos e quantas figuras de Nossa Senhora desde o Antigo Testamento. Né? Se nós pegamos de novo no ofício de Nossa Senhora, né? Nós vemos aí, de novo, esses sinais sobre a Virgem Maria, né? Quando lemos lá, né? Ó mulher tão forte, ó invicta Judite, a relação de Nossa Senhora com Judite. Vós que alentastes o sumo Davi, né? Lembrando também, né? De fato, daquelas mulheres que estão ligadas, né, ao rei Davi. Do Egito, o curador de Raquel nasceu, né? Aquele que de verdade foi aquele que deu força ao povo de Deus, né? À família, aquelas 12 tribos, aqueles 12 filhos de Jacó, que seriam as 12 tribos, né? Foi de Raquel que nasceu, né? Do mundo do Salvador, Maria não o deu. Então, de verdade, ali, o símbolo de Raquel. Então, aí, pelo menos, nós temos aí, pelo menos, duas santas mulheres citadas nominalmente no ofício de Nossa Senhora, para mostrar que aquilo que a gente reza é aquilo que a gente acredita. Que as santas mulheres do Antigo Testamento apontam para a Virgem Maria no Novo Testamento. Em Aparecida, se nós olhamos lá no nicho da padroeira, onde fica a imagem milagrosa da padroeira do Brasil, embaixo, nos azulejos, o pintor Cláudio Pastro fez desenhos dessas santas mulheres, né? Sara, Esther, Judite. Ali nós temos várias dessas mulheres desenhadas para mostrar que, seguindo por elas, nós chegamos na realidade que é a Virgem Maria, que nos aponta a Jesus Cristo, né? Então o Antigo Testamento, de algum modo, aponta para Nossa Senhora, seja em símbolos, seja em pessoas que figuram, santas mulheres que figuram, né? Que apresentam Nossa Senhora
né, que já cada uma delas traz um aspecto da Santíssima Virgem Maria. Bem, era isso que eu gostaria de partilhar com vocês hoje. Muito obrigado por você ter nos acompanhado. E fique atento que haverá novos vídeos também sobre a Virgem Maria. E assim dou a bênção sobre você. O Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. Por intenção da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora nossa Mãe, desça e permaneça sempre. A bênção do Santo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.